bem-vindos nesta noite gelada a mais um Entrevistas ao Vivo. Estamos no canal 8 da Dionet, no Facebook e também no YouTube. O nosso tema de hoje é assédio. E para falarmos sobre este assunto, nós temos no nosso estúdio a advogada Ângela Bristotti. E lá de Marau, também quem vai participar conosco via Skype é a consteladora familiar Simone Zanata. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. E já contamos com duas participações. A Joanete Guidi e a Gertrude Guidini escreveram que estão nos acompanhando. Ângela, bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo, nós termos enfrentado esse frio nesta noite, né? Aliás, aqui dentro, a Duda e o Johnny deram um jeito de deixar o ambiente bem agradável, né? Já está maravilhoso aqui. Sônia, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, uma satisfação estar presente aqui na Conecta. É sempre de uma grande valia comparecer, trocar uma ideia aqui com vocês. Estou muito lisonjeada, de verdade. Espero que o nosso papo possa trazer boas reflexões hoje. Eu creio que nunca se ouviu falar tanto em assédio como nos últimos tempos. Mas o que é o assédio? O que deixa de ser uma convivência amigável para se tornar uma convivência desagradável? Onde e como nós tipificamos os assédios? Bom, é sobre isso, então, que nós começamos com a Ângela. Ângela, o que é assédio? Então, é complicado definir, né, essa palavra assédio, uma vez que ela tem muitas implicações, ela é recorrente em diversos âmbitos, no trabalho, nas relações pessoais. Existem inúmeros fatores que advêm da palavra assédio, né? Mas, basicamente, a gente pode, em um primeiro momento, conceituar ela como sendo constrangimentos, humilhações, intimidações de uma pessoa em face da outra. Por vezes, um superior hierárquico em face de um trabalhador, enfim. Por vezes, em relações horizontais. Por vezes, em relações amorosas entre casais. Enfim, temos inúmeras opções, digamos, né, de incidir o assédio. Essa tua colocação é interessante, Ângela. O assédio entre pessoas que mantêm um relacionamento, digamos, mais próximo, né? De que forma ele acontece e, principalmente, a maneira de identificar esse assédio? Porque ele pode ser sutil, né? Com certeza. O assédio mais comum das pessoas comentarem e os exemplos que mais vêm à tona, com certeza, são os exemplos de assédio sexual, certo? Porém, o que não se fala tanto são os assédios de cunho moral, né? Que se dão através de palavras, de gestos, de atitudes que, ao longo do tempo ou instantaneamente, vão causando traumas nas pessoas, né? São humilhações que, por vezes, o agente, né, o agente ativo, ele profere em face da vítima e sequer se dá conta do que está fazendo, ou, por vezes, também se dá conta, né? Tem esse ímpeto de causar uma lesão, sabe? De desmotivar, de desencorajar a pessoa, de feri-la, realmente, né? A gente sabe que as feridas emocionais, às vezes, são tão graves quanto uma ferida física. Então, ao longo de reiteradas vezes, isso vai criando traumas, né? E hoje em dia a gente fala bastante sobre essas questões, tanto no ambiente laboral, ou quando já vem para uma esfera criminal, através de um assédio sexual, uma questão mais grave, né? No âmbito das relações domésticas, em que incide essa violência de cônjuges, certo? Mas não falo aqui somente de agressões entre homens e mulheres, falo de agressões entre pessoas do mesmo gênero, enfim, colegas de trabalho. Temos inúmeras variantes, né, da questão do assédio. Bom, e como eu disse, nós temos a consteladora familiar, a Simone Zanata, lá em Marau. Simone?
Tu já podes entrar conosco? Muito Boa frio noite, aí. Sônia. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando e trazendo informações sobre um assunto que não é tão agradável assim de falar, mas é algo que nós precisamos tocar nesse assunto, é algo que nós precisamos entender que é comum, é muito comum, mas não é normal. Nós não podemos entender o assédio como algo normal. Embora ele aconteça muito, e como a Angela estava falando, ele aconteça nos relacionamentos, ele aconteça no trabalho, nós precisamos entender, sim, é comum, mas não é normal. Simone, muito frio ali? Bastante. Nossa, tá muito friozinho por aqui. Simone, nós comentávamos antes, né? Existem causas e consequências, naturalmente, no assédio, né? Na tua opinião, o que causa o assédio? O que leva o assediador ou a assediadora a agir desta forma? Bom, nós precisamos olhar para os dois lados do assédio. Então, a gente fala muito sobre o assédio sexual, mas nós precisamos entender também sobre o assédio moral. O assédio moral, ele acontece de uma maneira mais sutil, muitas vezes até imperceptível, e ele se dá também não só fisicamente, não só no contato físico, mas também através de conversas. Hoje a gente usa muito o WhatsApp, então ele também pode se dar através dessas conversas online. Para que a gente possa entender. Pode falar. Oi. Nós estamos tendo uma certa demora no retorno. Às vezes eu vou perguntar para Simone e já entra o áudio dela. Simone, assim, ó, tu falaste desta questão do assédio online, digamos, ou virtual, né? Isso acontece muito e leva a consequências até, digamos, mais abrangentes do que aquele feito de forma presencial? Sim, com certeza, Sônia. E nós ouvimos muito falar em relacionamentos tóxicos entre casais, por exemplo. E nesses relacionamentos tóxicos também acontece muito assédio. Para que a gente possa entender como isso acontece, vamos falar então do assédio moral. É quando você tem contato com uma pessoa, seja fisicamente ou seja virtualmente, e essa pessoa, ela te desmoraliza. Ela a todo momento reforça os teus pontos fracos. Ela exige de você algo que você não possa fazer, por exemplo, no trabalho. Ela tem uma exigência sobre você que você não é capaz de cumprir. Então, ela te julga, ela te menospreza, ela te diminui. É como se ela te colocasse, a todo momento te colocasse como incapaz, como uma pessoa que não é suficiente para fazer aquilo. Isso se dá muito também nos relacionamentos, quando a pessoa fica a todo momento dizendo que a outra pessoa não é suficiente para suprir as suas necessidades. Então a gente tem que ter muita consciência que isso acontece de uma maneira muito sutil. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Normalmente, ou principalmente num relacionamento, isso acontece de uma forma sutil, né, Simone? Como identificar isso? A vítima, no caso, né? Como identificar esse assédio antes que chegue no momento em que a pessoa já esteja muito prejudicada por esse assédio? Sônia e todas as pessoas que estão nos ouvindo, nós precisamos ter consciência de que aceitar um tipo de assédio, seja moral ou sexual, na nossa vida, vai nos gerar muitas consequências.
Então, por exemplo, se você está sofrendo um assédio no seu relacionamento, você vai começar a levar esse abalo emocional que você vai ter para os seus filhos, para o seu trabalho, para os seus outros relacionamentos. E se você sofre isso no seu trabalho, você vai trazer isso para sua vida pessoal, tendo dificuldades de relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento afetivo, porque a sua autoestima vai ficar abalada. Então, você vai começar a se sentir uma pessoa diminuída. É como se tudo que você fizesse não fosse o suficiente. É como se você não fosse uma pessoa que tivesse valia, que tivesse importância. Então, dizer, você começa... Pode falar, Sônia. O assediador, ele atinge o objetivo dele principalmente quando ele diminui a outra pessoa, né? Seja em que ambiente for. Isso. A gente pode, bem resumidamente, né, olhar o assédio moral como uma pessoa que te aponta, que te diminui, que muitas vezes usa palavras para te diminuir, usa a sua formação acadêmica, a sua formação profissional. Por exemplo, entre casais, o que acontece muito desse assédio é quando uma pessoa ganha muito mais que a outra. Então, é uma desvalorização. É como se, eu tenho um salário, por exemplo, de 20 mil reais e você não é nada porque o teu salário é de 500 reais. Só um exemplo aqui. Mas então esse assédio, ele é bem sutil, mas muitas vezes ele está acontecendo. E você vai sentir que a tua autoestima vai ficando péssima, vai ficando muito ruim. Você pode, inclusive, ir desenvolvendo crises de ansiedade e, num grau mais profundo, até uma depressão. Simone, desde já nós agradecemos essa tua primeira participação no programa, fica aí, né? Não sai daí, porque nós vamos para um breve intervalo comercial e depois desse intervalo comercial nós vamos conversar com a Ângela para sabermos quando o assédio passa para a esfera criminal. E desde já eu quero agradecer os nossos patrocinadores, começando pela Zip, a loja que me veste em todos os programas. Também agradeço a Fração Odontologia. O nosso maior presente é o seu sorriso. Nós já voltamos. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais.
busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades. E você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Estamos de volta e estamos ao vivo no canal 8 da DIUnet, no Facebook e também no YouTube, portanto vocês podem participar. E nós contamos também com a participação da Tere Cúnico, da Maria de Lourdes Pagnoncelli, da Lorena Bristot e da Alda Pegoraro Rueder. Boa noite, ótimo programa. Bom, Ângela, no outro bloco, né, com a excelente participação da Simone, nós... depois da tua colocação, nós abordamos a questão, digamos assim, mais emocional, né, do assédio. Mas quando o assédio deixa de ser uma convivência para passar a ser percebido e ser questionado na área criminal? Certo. Então, o assédio sexual, né, que é o delito previsto no nosso Código Penal, ele tem uma previsão no artigo 216-A, né, título formal, só para abordar. E, se me permite, eu até pego aqui o texto da lei para esclarecer para o público, até trazer uma conceituação, né, que é breve, mas é interessante. O assédio sexual, então, seria constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Claro, esse artigo, ele prevê a questão do assédio sexual no âmbito do trabalho, né? Que, por vezes, até os próprios trabalhadores não têm ciência que pode isso acontecer e que tem uma implicação legal, né? Vamos usar um exemplo prático, né? E aí depois tu podes discorrer sobre ele. O caso do presidente da CBF. Exato, é um exemplo. Que foi amplamente divulgado, que ele constrangeu e assediou a secretária. Exato. Esse seria um caso... É um caso exemplificativo, com certeza. Um superior que na sua condição de chefe, né, solicitava favores, enfim, para uma funcionária. E justamente com essa intenção de constranger, de conseguir algum favorecimento sexual. Esse delito, ele tem uma pena, que é um delito de menor potencial ofensivo, e ele tem uma pena de 1 ano a 2 anos. Claro, o agressor, ele não vai preso, Sônia, né? Infelizmente, ele né, não chega a ser um delito que enseje uma prisão. Porém, ele tem essa penalidade e foi um importante avanço do nosso Código Penal. Esse delito, ele foi incorporado em 2001, ou seja, ele não é tão antigo assim, né? É uma discussão, o assédio vem ganhando
espaço, né, de debate, e esses espaços que estão sendo promovidos, nós aqui hoje conversando sobre, eu acredito serem importantíssimos para trazer à tona para o público, saber que existe um amparo legal, né? E nesse ponto eu já pego um gancho e abordo a questão da Lei Maria da Penha, que nesse caso, claro, do artigo que eu mencionei, se enquadra nas relações de trabalho, né? Mas nós temos as violências domésticas, que sempre é importante também trazer à tona, né? Que existem violências psicológicas, violências patrimoniais, violências físicas no âmbito doméstico, né? Entre companheiros, cônjuges, enfim, que também merecem atenção e que as mulheres têm que ter essa coragem, eu digo, né, para denunciar, para se insurgir, para não silenciar, né? Ângela, assim como nós comentamos no primeiro bloco com a Simone, né, muitas vezes o assédio ele acontece de uma forma sutil, de uma forma velada. De que forma podemos, nós mulheres, no caso, né, identificar o assédio sexual? Exato. É complicado, né? Até porque nós crescemos, né, numa sociedade em que às vezes é tido como uma brincadeirinha. Falando de uma forma bem, né? Uma cantada. Uma cantada, exato. Como a gente pode identificar esse limite da cantada para um assédio? Isso. É justamente como a vítima se sente, sabe? Qual abertura? Quer dizer, vamos colocar numa relação normal, né? Se eu te elogiar, por exemplo, né? Ou, digamos, se o meu chefe me elogiar. Ok, tudo bem, eu me senti bem. Ou agradeci, né? Digamos, uma relação, uma conversa normal. Certo. Quando passa a me incomodar, é assédio. Com certeza. Eu acredito pelo menos que sim. A abertura que a pessoa dá, que a vítima dá, ao meu ver, é imprescindível para configurar isso. O meu desconforto, sabe? E não pedir um elogio a mais, assim. Uma questão é que nem tu mencionaste, um elogio ali no contexto, mas um elogio fora do contexto, um envio de uma imagem, que nem a própria Simone falou da questão do virtual. Hoje em dia nós estamos inseridos, enviar mensagens fora de hora, principalmente no ambiente de trabalho, assim, configura o assédio. É um constrangimento, é uma questão que a vítima ela não tem como se imiscuir, ela está ali sendo alvo. Né? E às vezes, para não se insurgir, para não eventualmente perder um emprego, se prejudicar, ela acaba aceitando, né? Mas não de uma forma pacífica, sabe? Não que ela queira aquilo. Ela aceita porque não tem outra alternativa, às vezes. Sim, realmente, aceita porque não tem outra alternativa. Agora, no momento em que passa a ser realmente ofensivo, realmente, digamos assim, escancarado, o que é que essa mulher deve fazer, Ângela? Essa mulher, ela pode buscar uma delegacia de polícia, né? Em centros maiores existem as delegacias da mulher. Aqui em Nova Prata ainda não contamos com uma específica, mas pode buscar a polícia, né? Através do 190, né? Tem também as agressões em face das mulheres, que é através do número 180. No âmbito de uma empresa, procurar o RH. Existe também um outro órgão chamado Ministério Público do Trabalho, que também recebe denúncias em face nesse âmbito do trabalho, enfim, de assédios que acontecem, tanto sexuais, enfim, quanto morais, que também sejam consequências, né, que nem estávamos falando, às vezes, palavras, atos reiterados, humilhações, constrangimentos, ou, enfim, inúmeros exemplos temos. Podemos tipificar, né, então, como assédio sexual no trabalho, mas também existe o assédio moral, né? Com certeza. Que seja um dano moral para esse trabalhador, né, no âmbito da Justiça do Trabalho. O trabalhador pode ingressar em face da empresa que, por acontecer ali nas suas dependências, responde, né, é responsável pela conduta daquele assediador em face da vítima,
né? E também a questão do assédio sexual, que configura crime, né? E o assediador em pessoa responde por esse crime, né? E pode ser penalizado também na esfera civil, em uma eventual uma ação indenizatória, por exemplo. Nós estamos ao vivo e contamos com outras participações. A Letícia Rudinei Filbonska, boa noite, estamos assistindo. E a Alice Dallagnol também está nos assistindo e deu o seu boa noite. Bom, nós estamos com nós já não estamos mais com um pequeno problema de conexão, né? O Johnny me avisou antes que estávamos com problema de conexão com a Simone, e quando eu ia falar, ele me avisou que a conexão voltou. Simone, tá por aí? Oi, Sônia, estou aqui sim, só não estou conseguindo te ver. Mas te ouço bem. Eu não estou tendo retorno. Oi, Simone. Agora tu está me ouvindo? Estou. Você me ouve? Sim, agora sim. Ah, Simone, que bom. Só não estou te enxergando. Não está me enxergando, tu não sabe que tu está perdendo. Simone, voltando pro nosso assunto do primeiro bloco, nós estávamos falando de causa e consequências, mas agora eu quero te fazer outra pergunta. Na tua opinião, o que leva alguém a assediar outra pessoa? Seja moral, sexual, nós falamos muito na questão de diminuir o outro para se sentir superior. Na tua opinião, o que leva a estes atos? Então, Sônia, é bem delicado nós falarmos algo específico, porque isso vai depender muito dos comportamentos que essa pessoa aprendeu, de como foi a infância, do que ela viveu com seus pais, se ela foi uma criança, por exemplo, que talvez tenha sofrido abuso, se ela vem de uma família onde esse padrão já é um costume. Então, nós, né, temos muitos comportamentos baseado naquilo que nós vivemos desde que nascemos até os nossos 7 anos. Então, se nós viemos de uma família onde já tinham esses comportamentos abusivos, esses relacionamentos abusivos, é muito comum que a gente copie, que a gente faça igual conforme aquilo que nós aprendemos. Por isso que eu sempre gosto muito de falar nos atendimentos, nos treinamentos, que é muito importante nós nos trabalharmos. Seja você líder, que esteja à frente de uma empresa, se você está em um relacionamento, quando você tem o autoconhecimento sobre você, você tem a liberdade para mudar qualquer padrão que não seja importante, ou que não seja, que possa destruir a você e a outras pessoas também. E Simone, tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. E o assediado, né? O que ele pode fazer, ou aliás, o que ele deve fazer para interromper esse assédio, esse comportamento, essa relação que faz mal para ambos? Porque se o assediador convive com quem é assediado de uma forma a diminuí-lo, com certeza para ele também a relação não é boa, a não ser que realmente prevaleça a questão da relação doentia, né? O que é que o assediado pode fazer? Então, a pessoa que está sofrendo, né, esse assédio, ele pode buscar, por exemplo, vamos falar do assédio moral ou sexual numa empresa. Por exemplo, se o assédio é feito pelo líder, é muito comum que a pessoa que está sendo assediada tenha um certo receio de comunicar a alguém, porque ela pensa, se já é o líder, se é a autoridade maior, então como eu vou buscar essa ajuda? Em alguns casos, dependendo do que você esteja sofrendo, dessa questão do assédio, talvez seja melhor você trocar de emprego. Porque em muitos casos o prejuízo emocional que você vai ter vai ser tão grande que é melhor você assumir os riscos de trocar de emprego do que lidar
com esse assédio que pode te causar muitos problemas muito mais profundos. Então, por exemplo, se você trabalha em uma empresa e você sofre algum tipo de assédio, seja ele moral ou sexual, e tem um setor onde você tenha um psicólogo, onde você tem alguém que você possa buscar esse entendimento, é muito importante que você comunique o que está acontecendo, que você não leve adiante. Se você vê esse assédio, por exemplo, acontecendo com algum colega, não seja também aquele tipo de pessoa que ri, que faz piada, que alimenta aquele assédio que está acontecendo, porque isso também só contribui para que isso possa aumentar ainda mais. E se você sofre isso no seu trabalho, não deixe de avisar em casa, para que as pessoas que te amam também possam te ajudar, para que elas possam perceber se você está tendo algum comportamento alterado, para que elas também possam te dar o apoio necessário. Sempre comunique as pessoas que você ama e que você confia. Isso é muito importante. E no âmbito pessoal, Simone? No âmbito pessoal, é muito importante que você busque fazer algum tipo de terapia para que você desenvolva o teu autoconhecimento, para que você saiba que se esse relacionamento que você está, ele pode ter alguma mudança, você mudando alguns dos teus comportamentos, porque às vezes os nossos comportamentos estão despertando na outra pessoa para ela ter esse assédio, para ela fazer esse assédio. Então a gente tem que entender qual parte minha desperta no outro para que eu seja uma vítima dele. Então só o autoconhecimento pode nos trazer isso. E aí, você tendo esse autoconhecimento, é como se você tivesse uma chave na mão. Eu quero ficar nesse relacionamento ou não? Eu não aceito mais isso. Isso não tá legal para mim, então eu quero sair desse relacionamento. E você tendo autoconhecimento, você sofre muito menos. Isso é libertador. Bom, agradecendo a mais uma participação da Simone, nós vamos para outro breve intervalo comercial. E antes disso, eu agradeço a mais 2 patrocinadores do Entrevistas. O Espanhol Materiais de Construção, tudo para sua construção ou reforma, e a Vila Bela Floricultura, mais cor e beleza para sua casa ou trabalho. É um minutinho só e nós já voltamos. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 30 de junho,
No programa Mulheres, estaremos recebendo a fisioterapeuta Cássia Cola, falando sobre o assunto fisioterapia pélvica. Não percam! Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Na busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades e você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Estamos de volta e estamos ao vivo. E o nosso terceiro e último bloco inicia com uma colocação da querida Nilva Colpo. Boa noite. O assunto está sendo muito bem abordado. Ainda que nos dias de hoje existem leis, pois com toda a tecnologia que existe, já pensou se não tivesse amparo, o que seria? Pois é, seria bem pior do que já é, né, Nilva? Principalmente o assédio sexual sempre existiu. Hoje é confessado. Mas uma vez, as mulheres eram abusadas e não podiam falar porque eram desmoralizadas pela sociedade. O que as entrevistadas têm a dizer sobre isso? Ângela, isso ainda acontece, né? Com certeza, infelizmente, né, apesar de ter crescido os números de denúncias, enfim, por parte das mulheres vítimas, a gente sabe que ainda muitas silenciam. Com medo de represálias, com medo de ter prejuízo na sua carreira, enfim, por inúmeros motivos, né? Mas eu concordo com a Nilva, o nome dela, porque é realmente recente o assunto, o assédio, né? Inclusive, a título de curiosidade, esse termo, assédio sexual, ele foi cunhado pelas feministas americanas na década de 70, ou seja, é recente que a gente trouxe à tona a mulher que vem tendo o seu empoderamento cada vez maior, né? Estamos tomando espaço, tomando protagonismo, sendo protagonistas da nossa história. Até então, por muito tempo, as mulheres ficaram abaixo dos homens, tanto em cargos, enfim, com dificuldade de ascender. Hoje em dia, estamos conseguindo, né, estudar, enfim, ocupar o nosso espaço. Porém, de fato, o assédio continua acontecendo, né? É uma coisa que sabemos que ainda vai levar muito tempo para ser vencido, enfim. Mas a gente precisa debater, a gente precisa conversar com os homens, trazer à tona, expor como nos sentimos em situações que, às vezes, parece que eles não têm ciência, né? Do que pode acarretar um comentário, enfim. Né? Não, que nem estávamos falando, não é apenas um elogio, né? Tem que saber dosar, né? O respeito acima de tudo e, enfim, estamos na luta constante. Sim, aproveitando essa colocação da Nilva, Ângela, existem casos, e não só de assédio, mas inclusive de violência, né? Em que a mulher ela não se dispõe a procurar ajuda ou a denunciar, porque talvez não tenha condições, digamos, de comprovar aquilo. Então, agora falando na esfera criminal novamente, o que é preciso comprovar para que, de fato, seja caracterizado assédio sexual?
Então, as provas nos casos de assédio sexual, violência familiar, enfim, elas são bem subjetivas, né? Por vezes, conversas de WhatsApp, áudios, gravações, relatórios que eventualmente possam ser feitos no âmbito do trabalho, por exemplo, fotos, prova testemunhal é bem importante também. Por exemplo, no âmbito do trabalho, a gente sabe que é bem complicado colegas de trabalho irem testemunhar a favor de uma vítima de assédio, mas é uma prova bem importante. As provas, elas são inúmeras, sabe? Porém, a gente sabe da dificuldade de colher elas, de encontrar, inclusive da vítima mesmo dar o primeiro passo, né? De denunciar já é uma baita coragem fazer isso, né? A gente sabe que, em que pese a gente trazer à tona, falar da importância, ainda existe essa coação, né? Sim. Enfim. E muitas vezes percebe-se que a vítima acaba sendo acusada de ter provocado aquilo, né? Com Inclusive, certeza. de mulher para mulher, né? Com certeza. Vê-se muito em redes sociais, até mesmo mulheres, né, criticando a postura da outra mulher em relação a fatos nesse contexto, né? Com certeza, dá para vislumbrar a ausência de sororidade, né, entre mulheres. Deveríamos nos unir e não nos afastar mais, né, ou apontar o dedo, porque eu duvido conversarmos com alguma mulher que nunca sofreu algum ato de assédio, né? Pode ser por parte do parceiro, no trabalho, enfim, alguma história toda mulher tem para contar. É raro não ter, né? Então, eu acredito que o nosso caminho é nos unirmos cada vez mais e criar esses espaços de debate. Simone? Olá. Simone? Estou ouvindo. Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ouviste a colocação da Nilva Polpo? Sim, ouvi, achei bem pertinente a pergunta dela e faz muito sentido o que ela perguntou, Sônia. Eu faço um trabalho bem profundo com mulheres desse resgate do feminino. E ouvindo também as colocações da Ângela e pensando, né, na palavra assédio, nós vivemos em um mundo muito masculino, um mundo muito machista. Então é como se nós mulheres, para conquistarmos o espaço que nós tanto desejamos, o espaço que nós tanto buscamos, né, esse reconhecimento profissional, nós tivéssemos deixado de lado muitas coisas importantes para uma mulher, que é o respeito. Toda mulher tem uma necessidade muito grande e muito profunda de se sentir respeitada. E com certeza o assédio, ele toca numa parte muito íntima, seja ele moral, seja sexual, seja o tamanho que for. Falávamos antes, né, sobre a questão do assédio. Às vezes um olhar malicioso de um homem, ele é um assédio, porque ele está olhando para aquela mulher com um caráter sexual. Ou seja, já é uma forma de assédio. Então, veja como às vezes, né, de uma maneira muito sutil, mas já está acontecendo um assédio, sem contar de outras coisas muito mais profundas, com frases, com falas. E isso fere profundamente o íntimo de uma mulher, porque toda mulher quer ser e se sentir respeitada. Aliás, né, em todas as relações, eu particularmente sempre digo e repito que o respeito é a base de tudo, né? Simone, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, então, em nome da equipe Conecta, eu quero agradecer a tua participação, né, te desejar uma excelente semana e pedir que tu deixe o teu recado para quem está nos vendo. Eu sou extremamente grata por essa oportunidade, Sônia, gratidão por poder estar aqui compartilhando com vocês, gratidão a todos os espectadores que estão aqui. E se você está hoje vivendo um relacionamento em qualquer área da sua vida, seja uma área profissional, seja uma área afetiva, que você esteja sofrendo assédio,
que você está sentindo, que você está sendo ferida emocionalmente ou fisicamente, que isso está te agredindo, busque ajuda, não se cale. Você é a única pessoa que pode fazer esse movimento de sair desse papel de vítima. Então busque ajuda, busque pessoas para você poder se fortalecer, busque contar para pessoas que te amam, que vão te dar o apoio necessário. Se você está num trabalho, você não vê saída na empresa que você está, peça demissão, busque outro trabalho, mas não aceite nada menos do que você merece, que é ser uma pessoa respeitada. E se isso acontece com você, homem, busque também o respeito, busque você sair do papel de vítima, tendo aliados que possam te ajudar a sair dessa condição. Vai mudar muitas coisas na sua vida. Obrigada, Simone. Muito obrigada mesmo pela tua participação. Gratidão. E nós realmente estamos nos encaminhando para o final desse programa. Antes de voltarmos a conversar com a Ângela, eu quero agradecer a mais patrocinadores deste programa. A Prime Línguas, há 30 anos fazendo histórias de sucesso, e a Service Contabilidade, seu crescimento, nosso compromisso. Bom, Ângela, a Simone falou também, né, a questão do respeito. Respeito à base de todo relacionamento. Com certeza. Na tua opinião, tanto profissional quanto pessoal, eu não estou me sentindo bem no meu ambiente, seja ele pessoal, familiar, profissional, o que fazer? Bom, conforme também a Simone falou, se permanecer no ambiente desconfortável não é vantajoso, né? A pessoa acaba por adoecer mentalmente, fisicamente, tem inúmeras implicações, né? Podendo levar a uma situação, por vezes, irreversível com traumas, né? Então, eu acredito que a gente tem que se movimentar. Hoje em dia, existem meios legais, né? Da pessoa buscar auxílio, buscar uma rede de apoio, né? As pessoas não estão sozinhas, tanto homens quanto mulheres. Por vezes pensamos que estamos sozinhas, que não existe alternativa, porém existe alternativa. A gente tem como buscar auxílio, né? E não ficar na inércia, eu acredito que é o melhor caminho, né? Quer dizer, não se cale. Oi? Não se cale. Não se cale, exato. Busque os meios adequados, busque ajuda, e esses espaços, o espaço aqui promovido pela Conecta é importantíssimo, né? Precisamos trazer à tona, precisamos divulgar. Esse assunto não pode ficar silenciado, né? As pessoas têm que se insurgir, né? Sair do status quo desse assédio, né? Essa questão tão prejudicial, e buscar ajuda, enfim. Bom, e nós agradecemos, então, imensamente a quem nos viu, e agradecemos também a Ótica Bem Ver, que neste mês está com uma super promoção em joias, óculos de sol e acessórios. Descontos que chegam até 50%. Corra e aproveite. Ângela, foi um prazer tê-la no nosso programa. Volte sempre. Como nós comentamos, esse assunto realmente é extenso, né? Com certeza, dá pano para manga, realmente. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, aprendendo, e parabenizar mais uma vez a Conecta por dar esse espaço para esse debate, que é um pouquinho pesado, né? Mas é necessário. Alguém já disse, precisamos falar sobre isso, né? E nem sempre o assunto é dos melhores, né? Mas realmente é necessário, reiterando o que as nossas convidadas disseram, tanto a Simone quanto a Ângela. Lembrem-se, o respeito é a base de toda e qualquer relação. Em nome da equipe Conecta, eu desejo a todos vocês uma excelente semana e até a próxima segunda-feira.